Opa! Olha, eu não vi você aí. Então, tu já parou pra pensar que de vez você tá admirando, curtindo, sentindo a natureza, você tá com um simples celular na mão, né? Em todos os momentos da vida que você faz, de ir ao banheiro, comer seu café da manhã, você sempre está com o seu aparelho do lado esperando a próxima notificação. Como a gente chegou aos dias de hoje para a gente estar tão fascinado para esse aparelho tão pequeno que carrega o mundo na palma da sua mão? Então é hoje que nós vamos tratar sobre a história do telefone celular. A AT&T, empresa que dominava o cenário de telecomunicações vinculada à Bell, tinha o monopólio da telefonia da época. O primeiro celular móvel poderia ter sido visto em meados dos anos 70, nas mãos da população, porém, ele só apareceu nos anos 80, pois a partir desse tempo, o processo da AT&T junto da Bell liberar um espaço de seu monopólio ocorreu para seus concorrentes, onde aconteceu a primeira ligação via um telefone mobile, onde a primeira ligação foi de Martin Cooper, funcionário da Motorola, a um engenheiro eletrônico da Bell Labs, rival de sua época. Ele disse, abre aspas, Joel, Marty, aqui está aqui. Joel, aqui é Marty. Estou te ligando de um celular, R$1, portátil celular. Houve um silêncio do outro lado da linha. Suspeitei que ele estivesse rangendo seus dentes. E assim, entrou em circulação por cederem o lugar da sua grande fatia do comércio de comunicações para suas concorrentes. Após o telefone bota da Motorola entrar em circulação, via-se claramente para qual público os celulares eram, estreando no mercado somente por nada mais, nada menos de $4.000, pesando basicamente 1 quilo e não conseguindo entrar no bolso pelos seus 33 centímetros de comprimento. O telefone da Motorola era apenas para aqueles de alta classe da época, tanto pelo preço na hora de comprá-lo, quanto por mantê-lo em funcionamento, usando serviços que custavam $50 por mês, mais 40 centavos por minuto de ligação, sendo ainda muito defeituosos e problemáticos no início. Em 1993 surgiu o primeiro celular PDA. Com isso, esse aparelho, ele de vez fazer somente chamadas de voz, ele tinha outras funcionalidades. Além de fazer ligações, ele teve lista de endereço, calculadora e entre outros, né? Fazendo com que artefatos que a gente tinha que utilizar por fora do celular começaram a ser embutidos dentro, fazendo com que o celular fosse um aparelho mais presente no cotidiano das pessoas na época. E o tempo de uso ficando maior. E esse aparelho não simplesmente só fazia isso. Você pensa que o touchscreen começou, sei lá, década passada, só que tá errado. O primeiro conceito de touchscreen já foi começado através desse aparelho PDA, que o nome do aparelho, se eu não me engano, eu tenho que olhar aqui, Comunicador Pessoal Simon. Tinha esquecido de falar o nome, né? A cabeça, né? Olha o latido do cachorro. Aê! O cachorro adora fazer barulho, né? Então, o conceito de touchscreen já começou a ser adotado nesse aparelho, fazendo chamadas, tocando na tela com o dedo ou com a caneta, fazendo chamadas, fazendo anotações. A Motorola, ela ainda não tinha inovado um pouco o seu espaço, né? Os seus aparelhos. Eles ainda estavam com o aparelho bota, né? Esse aparelho de bota, ele já estava começando a ficar mais ultrapassado, já começando a apresentar diversos problemas, e com isso a Motorola resolveu inovar, querendo entrar mais no mercado, fazendo um celular mais acessível e para que ele se transforme em um celular mais surpreendente, compacto, para atender melhor a demanda. Então eles criam o StarTAC, sendo um dos aparelhos mais leves e compactos já produzidos naquele momento, tendo referências pelo seu nome, pelo filme Star Trek, que eles abriam o celular e meio que ficava falando tipo, uau, algo futurístico. Enquanto a AT&T não estava conseguindo seu espaço no final dos anos 90, a Motorola não foi diferente. E pior, porque ela começou a se resistir, começou a meio que fechar a sua cabeça referente aos StarTACs, não querendo mais inovar. Com isso, a Nokia, ela começou a entrar no mercado, já inovando com o seu conceito de telefone barra, meio que seja um visual meio ultrapassado. Ela já teve mais algumas inovações e novidades, como por exemplo, na época eles começaram a fazer o sistema de personificação do celular, trocando capinhas de diferentes cores, meio que dando mais um afeto com a pessoa e o produto. Com essa metodologia, o que aconteceu? A Nokia ultrapassou a Motorola nesse nicho, fazendo com que a Motorola ficasse para trás, e com isso a Motorola, ela criava os seus designs, seus telefones, mas elas não conseguiam ter o sucesso como a StarTAC teve. Com isso, ela sempre andando por baixo e a Nokia por cima. Como vocês podem ver, resumindo aqui nos anos 90, você vê que os
celular ele já começou a se implementar mais no cotidiano das pessoas através dos recursos que foram cada vez sendo adicionados, né? Mas isso não é nada comparado aos anos 2000, que no caso foi a década onde levou esse indício de ter mais recursos, mais funcionalidades, fazendo com que o celular cada vez mais estivesse presente na vida das pessoas, gerando a dependência. Agora da gente entender então como os nossos amiguinhos começam a ficar cada vez mais presentes e indispensáveis do nosso dia a dia. Vamos começar então. Em meados de 99 é quando as empresas começam a ter essa noção de que elas precisam de mudar a aparência dos seus celulares. Não adianta colocar função de alarme, função de agenda, uma imagenzinha ali, sendo que eles continuam pesados e grandes, né? E aí eles começam a lançar cada vez mais modelos menores, modelos coloridos e divertidos. Em 99 também, o Japão começa a trazer a navegação de internet mais como a gente vê hoje. Por exemplo, a gente consegue navegar na rede, não é mais aquela internet onde eles só podiam baixar uma imagem e talvez um toquezinho de 20 segundos. Na época de 2000 é quando alguns modelos de celulares começam a apresentar o nosso touchscreen que a gente conhece hoje. Não com a mesma sensibilidade, né? Aquele touchscreen mais antigo que você usava uma caneta talvez para conseguir mexer no seu celular. Aquele touch que você apertava e ele não pegava, né? E em 2001, voltando pro Japão de novo, é lançado o primeiro sinal de rede 3G. Se a gente for comparar, né, o sinal que a gente tem hoje, o sinal que a gente conseguiu alguns anos atrás, que é o sinal de 3G, em comparação ao Japão, dá pra gente ver que a gente tá bem atrasado nesse quesito, né? Em 2002 foi quando houve a junção da primeira câmera digital com os celulares, ou seja, você podia estar ali andando na rua, parando numa praça, vi um cachorrinho legal, vi uma flor, eu quero tirar uma foto minha mesmo, você não precisava de ter mais aquela câmera grande, né, no seu bolso. O seu próprio celular podia acabar tirando aquela fotografia que você tanto precisa. Na época de 2005 foi quando as pessoas sentiram a necessidade de algo a mais no celular. Eles queriam música. Foi quando algumas empresas começaram a desenvolver uma tecnologia onde permitisse que o aparelho celular reproduzisse músicas em formato MP3. Em 2007 foi quando a gente começou a ter os celulares como a gente conhece hoje, os smartphones. E foi assim que eles começaram a ficar mais presentes ainda no nosso dia a dia. Antigamente a gente usava o celular, um joguinho ou outro, né? Não entrava muito na internet por conta de ser bem caro, mas depois dos smartphones tudo isso acabou. Os smartphones trouxe pra gente a facilidade de usar uma internet doméstica, uma rede Wi-Fi, sem você precisar de comprar pacotes extras na internet, além de que você pode fazer tudo o que você faria num computador no seu smartphone. Você quer acessar o YouTube? Tem YouTube. Você quer uma rede social? Tem uma rede social. Se você quiser assistir filmes e séries, você pode assistir filmes e séries. Além de todas essas vantagens, os smartphones ainda disponibilizam apps de funcionalidades infinitas. Hoje em dia, o que prende mais a gente nos smartphones são os apps. Os apps, eles nos permitem fazer qualquer coisa. Se você quer editar, quer colocar algum filtro em uma foto, você precisa de jogar um jogo diferente. Hoje existem milhares de jogos. Hoje a gente faz tudo pelo celular. Desde compras, idas ao mercado, que a gente precisaria de ir a pé, você consegue fazer pelo celular. Os nossos smartphones hoje em dia mudaram o jeito da gente comunicar com os nossos amigos também. Hoje, se você quer falar com algum amigo seu, mas eu não tenho crédito, você pode ir em qualquer lugar onde tem uma rede de internet gratuita e você pode fazer uma chamada de vídeo. Hoje você consegue marcar um ponto de local pra ser, pra uma reunião de amigos, um ponto de rolê. Os smartphones hoje em dia realmente mudam nossa vida pra melhor. Tô finalizando esse vídeo aqui embaixo da minha casa, onde tem bastante verde, bastante natureza, para meio que a gente fazer meio que uma reflexão sobre esse vídeo que vocês acabaram de ver. Provavelmente você deve ter percebido ao decorrer da nossa evolução da história do telefone celular que, se você olhar, prestar atenção bem profundamente, o celular, a cada ano que se passa, desde daquela época e até hoje, o telefone está se transformando num acessório totalmente embutido, se transformando em um órgão vital seu. Porque se a gente parar e olhar toda a história do telefone celular, o seu primeiro conceito era simplesmente fazer ligação como se fosse um telefone. Só que de vez você ligar na sua casa, você poderia ligar em qualquer lugar. E normalmente esse era o conceito. Aí já começou a meio que o uso do celular, ele já começou a ser mais utilizado, ele já começou a se embutir um pouquinho ao nosso corpo, porque aí de vez a gente ficar ligando em casa, a gente vai começar a ligar em qualquer lugar da rua, ele já vai estar presente
diretamente com nós. Depois, o celular ele já começa a ter outras funcionalidades. Antigamente, você tinha que, às vezes quando tinha calculadora, você tinha que fazer uma própria calculadora. Mas depois dos anos 90, a calculadora já foi embutida no celular, já tendo um outro recurso, fazendo com que você ficasse mais tempo e um pouco mais dependente já do celular. E depois surgiu o Flip, um novo design, uma nova chamada de atenção, fazendo com que as pessoas comprassem. E além do mais, o Flip ele já começou a ter mais funcionalidades, e além de você fazer simplesmente chamadas, que era o principal e primeiro conceito do telefone celular. Teve o caso da Nokia, que ela entrou com o seu pensamento de fazer personalização de capinhas, fazendo com que isso se transformasse numa identidade da pessoa, mostrar um pouquinho de como a pessoa é através de uma cor de um celular. A gente chega nos anos 2000, porque aí foi o ápice, né? Aí foi a transição direta para chegar ao nível que nós estamos hoje, que é no nível totalmente de dependência. Porque se você vê, já na década de 2000 começou já a ter a internet, as mensagens SMS já começaram a se popularizar naquela época. Tudo praticamente que você poderia utilizar no dia a dia com outros objetos, já estava praticamente tudo no celular. Logo após, começou a surgir os smartphones touchscreens finos, como por exemplo os primeiros iPhones, porque ali já começou a se adentrar a questão de rede social, que antes você só podia acessar no computador, você começava a acessar no celular, troca de mensagens grátis, por exemplo do WhatsApp, né? E depois você poderia conseguir ver vídeos no YouTube. Então cada recurso foi se implementando, cada coisa, cada funcionalidade foi se embutindo aos poucos no celular, como eu já estava dizendo ao decorrer até agora dessa reflexão. Só que agora a gente chegou num nível que praticamente 100% das nossas atividades a gente faz com um simples celular. Como por exemplo, eu estou gravando esse vídeo através de um celular, não de uma câmera. Então a gente chegou no nível que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente utiliza o celular. Como por exemplo, hoje você utiliza o celular, como mencionado anteriormente ali na parte do Victor, você pode utilizar o celular para fazer compras através de sites e aplicativos. O celular ele está surgindo agora como se fosse um cartão de crédito. Em vez de você utilizar o cartão de crédito, mas isso foi embutido no celular, fazendo com que você só passe o celular em cima da maquininha e pronto, foi pago com sucesso. Para marcar rolês, né, passeios com seus amigos. Hoje em dia, você tem uns aplicativos de conversa, você simplesmente manda mensagem e um segundo depois já parou naquela pessoa e entendi, beleza, vai ser naquele local. E o documentário meio que me refletiu sobre como vai ser o futuro através dessa tecnologia telefônica, porque eles já estavam vendo que em 2025 os chips serão implementados na cabeça. Pode ser loucura, mas é o que vai acontecendo e já é realidade. Ó o avião passando, eita. Filha da puta. Porque existe um inventor chamado Elon Musk que tá fazendo esse projeto de implementar chips na cabeça das pessoas. A tecnologia hoje em dia, principalmente de comunicação, tem esses seus lados bons, que é a facilidade de manuseio, a praticidade em todos os momentos, porém tem os seus contras, né? Os seus contras é simplesmente a dependência. A dependência é o caso que é o mais predominante nessa era, né? Dos smartphones e da tecnologia em geral.